Fala galera, e aí, tudo bom com vocês? Voltamos, hein? Falamos que íamos voltar e aqui estamos, hein? Mais uma vez para gravar o podcast. Afinal, a gente não poderia deixar, né, os fãs dessa maravilhosa liga de futebol sem o maior e melhor podcast sobre o futebol irlandês voltado para o público brasileiro. Falei bem agora, Falou falei? bem. O nosso público é um público sedento por informação, aí querendo saber tudo sobre o futebol irlandês, o verdadeiro futebol raiz que ainda resta na Europa, né? Todo o charme que o irlandesão tem, né? Exatamente. O pessoal ficou feliz, né? Pelo menos tem um pessoal aí que... Teve bastante gente que comentou nos vídeos, né? Mandou recado pra gente também ali. Até mandar um abraço aí pro pessoal que comentou lá, principalmente o pessoal ali da Marca do Pênalti, né? O podcast que a gente até participou aí algumas semanas atrás aí, então quem quiser também ter um podcast aí, falar mais de futebol brasileiro, algumas curiosidades, tem o pessoal da Marca do Pênalti, um abraço para eles também e a todos os assíduos ouvintes do nosso podcast. Ou então, não seriam telespectadores que eles não estão vendo na TV, né? Mas ali estão vendo no YouTube, tá? Também fica aí o nosso registro aí, um abraço para vocês, os amantes da maravilhosa Liga de Futebol da Irlanda. Bom, mas vamos para aqueles recadinhos básicos antes da gente começar. Se você está ouvindo aí no Spotify, já clica em seguir, tá? Também aproveita, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa o like lá pra gente nos vídeos também, deixa algum comentário. Se quiser deixar sugestões também, né, de vídeos pra gente fazer, pode deixar lá, porque nós voltamos com a bola toda. E também não esquece de seguir a gente lá no Instagram, né? Só procurar por Futebol na Irlanda, e no Twitter estamos como FT_IrlandêsBR. Esse é mais difícil de lembrar. Esse é mais lembrando. Mas botou Futebol na Irlanda, vai aparecer o nosso lá também. Vai aparecer. Bom, agora vamos pro que interessa. Vamos falar dessa maravilhosa liga, né? Que na semana passada nós tivemos a rodada completa, né? Tivemos 5 jogos da rodada, começando na sexta-feira com Drogheda United e St. Patrick's, que foi 1-0 pro St. Patrick's. Depois a gente vai falar desse jogo aí, mas... Só passar o resto e os resultados. O Finn Harps empatou em casa em 2-2 com o Dundalk, que ó, as coisas não tá fácil pro Dundalk também. O Shamrock Rovers venceu em casa o Derry City por 2-1. O nosso Longford Town não resistiu ao Bohemians, mesmo jogando em casa, e perdeu por 4-1. Esse jogo já foi no sábado, tá? Do Longford Town e Bohemians. E também no sábado nós tivemos Sligo Rovers 1, Waterford também 1. Esses foram os jogos, né, da rodada da semana. O que na parte de cima da tabela não mudou muita coisa, né, no final das contas. Porque o Shamrock Rovers manteve a distância para o St. Patrick's de 9 pontos. Só que na parte de baixo ficou bem interessante essa briga aí de quem que vai, né? Tirando o nosso Longford Town, que já foi, né? Já tá rebaixado. Qual que vai ser o time ali que vai ficar em nono lugar, que vai acabar indo para os playoffs, né? Para enfrentar o vencedor dos playoffs da segunda divisão. Sim. Eu acho que na parte de cima poderia ter quase que mudou um pouco ali, né? Porque o Drogheda, no jogo da sexta-feira, né? O Drogheda e o St. Patrick's, o St. Patrick's venceu com gol praticamente no último segundo do jogo, né? Foi nos 49 do segundo tempo. O jogo tava 0-0 e acho que quem fez o gol foi o Lewis. Alfie Lewis, se não me engano. Um bonito gol, pegou de fora da área, depois de uma sobra de uma bola cruzada. E o St. Patrick's conseguiu esse gol aí no minuto final, no segundo final da partida, que se não consegue esse gol, o Shamrock Rovers abre ainda uma vantagem maior com um jogo a menos, né? Com um jogo a menos, Então foi um gol importante aí, né? Uma vitória importante pro St. Patrick's, tanto pro St. Patrick's seguir na briga, né? Lá em cima, junto com o Shamrock Rovers, tanto pro campeonato, porque antes a gente falava, né? Lembra que a gente até brincava, lá no primeiro, segundo turno, quando o Shamrock Rovers deu uma certa disparada. Assim, teve gente aqui que já saiu chorando ali. Eu já falei, acabou o campeonato, que saco, não sei o quê. Isso que eram 4 pontos de 5 pontos, né? E lá no começo, o primeiro e segundo turno. Era uma realidade. Agora no final, com 7 rodadas para jogar, se o Shamrock Rovers chega a abrir 14 pontos, por exemplo, com um jogo a menos, ou 11 pontos com um jogo a menos, enfim, daí sim eu posso dizer que acabou o campeonato, né? Mas enfim. Não pode, essa liga é muito maravilhosa. não dá para cravar. Mas foi um gol que salvou aí o St. Patrick's, manteve o St. Patrick's na briga e manteve o campeonato, pelo menos assim, na ponta de cima que a gente falou. Não tão interessante quanto na ponta de baixo, mas ainda assim com... Existe uma chance, né? Se o Shamrock Rovers perde ele 2 jogos seguidos e
o St. Patrick's ganha os 2 jogos seguidos, ele volta pra briga, fica só 3 ali, né? Sim, Tudo bem que o Shamrock Rovers ainda tem um jogo a menos, né? Mas o Shamrock Rovers, por exemplo, tem um jogo teoricamente complicado contra o Dundalk, né? Que a gente vai falar depois, porque o Dundalk também tá faltando 7 rodadas aí, mas jogando a vida, né? Tá jogando a vida, isso mesmo. E aí nós tivemos também o Finn Harps empatando em casa com o Dundalk. Que, aliás, esse jogo dá uma... Depois, né, vendo as entrevistas, principalmente do Vinnie Perth, né, a respeito da partida do Dundalk, né? Porque era um jogo importantíssimo para as duas equipes, né? Porque as duas equipes estão lá embaixo e a diferença de pontos entre eles é de 2 pontos. Ali. O Finn Harps tem 2 pontos na frente do Dundalk. E o Vinnie Perth, mesmo ali, ele admitiu que a equipe não jogou bem, que realmente essa coisa, né, desfalques que o Dundalk vem tendo tem pesado para conseguir melhores resultados. Mas, por outro lado, também o Finn Harps não conseguiu demonstrar assim, né, um grande poder, né, não de reação, né, porque ele saiu na frente, pois ele tomou a virada, o Finn Harps foi buscar ainda, né, um empate, mas o Finn Harps também mostrou ao longo do campeonato, pelo menos até aqui, uma ineficiência, né, ali na parte ofensiva. E o Dundalk tá naquela, né, capengando, ganha uns pontos aqui, ganha uns pontos ali, até outro dia o Dundalk era o 9º colocado, aí conseguiu ali conseguiu alguns pontos importantes para deixar o Waterford para trás. Mas essa parte da tabela tá bem interessante ali embaixo, Sim. Que a gente já vai falar daqui a pouco, né? Também a respeito. O Finn Harps no começo teve um primeiro turno muito bom, né? Chegou a brigar na ponta de cima, a gente sabia, né? A gente deduzia aqui que não ia durar. Em questão do poder ofensivo também teve uma boa temporada aí, até aqui do Adam Foley também, né? Que até por um momento ele chegou até a ser o artilheiro do campeonato, né? Isso por parte do Finn Harps. O Finn Harps consegue pontos, ele vai fazendo os pontinhos aí que precisa para ficar na primeira divisão. E o Dundalk tá naquele perigo ainda ali, principalmente tomando farol de luz alta aí do Waterford. E o Dundalk parece estar fazendo a maior força do mundo para ser rebaixado, porque tem oportunidades toda hora para se distanciar, né? Para pelo menos somar uns pontinhos a mais aí, abrir 4, abrir 5, abrir 8 pontos aí do Waterford e não consegue, é muito ineficiente. É um time que a gente sabe que a gente não, quando a gente vai olhar o jogo do Dundalk, a gente sabe que a gente vai esperar um jogo desagradável, que é um jogo ruim, de um time... deixa muito a desejar, né? A gente tinha tanta expectativa com relação ao Dundalk, né? No começo da temporada, a gente até apontava como favorito, mas... O Dundalk parece um time, desde que começou o campeonato, começou essa decadência aí, parece um time desinteressado do campeonato, sabe? Parece, claro, teve vários problemas que a gente já falou lá do clube e tal, mas parece um time desinteressado que quer mesmo aí, que acabe a temporada do jeito que acabar e começar tudo de novo. Daqui a pouco o jogador que for ficar vê o que vai fazer, os outros que quiserem sair, saem, sabe? Mas é um time muito desinteressado com o campeonato. Existe uma instabilidade muito grande ali no Dundalk, né? Tanto que já saiu até alguns rumores que nem o Vinnie Perth está garantido já para o próximo ano, ele que voltou agora, né? Então, o grande problema do Dundalk essa temporada foi realmente o extracampo, né? A gente viu tudo que aconteceu ali, briga, não briga em si, mas assim, o descontentamento, né, da torcida com os donos, jogador furando a quarentena aqui da Irlanda para ir para a Irlanda do Norte, casos de Covid e tudo mais. Então, assim, o problema do Dundalk é fora de campo. Sim. Porque dentro de campo, até pelas contratações que fez, o time do Dundalk teria condições de brigar facilmente ali em cima com o Shamrock Rovers, né? E o St. Patrick's. São os dois ali em cima. E eu acho que tanto pela situação do Dundalk, né, como do Shamrock Rovers, que é o jogo, né, que vai ter nessa rodada, em função das eliminatórias, a gente vai falar depois, né, que a rodada vai ser adiada, mas eu acho que vai ser um jogo bom de se ver, porque assim, o Shamrock Rovers tem um jogo a menos, tem uma boa vantagem em cima, e esse jogo pode ser importante, é importante pro Shamrock Rovers daqui a pouco, disparar e ninguém mais tira o título, sabe? Mesmo faltando algumas rodadas pro final. E pro Dundalk é importante porque, uma vitória contra o Shamrock Rovers, líder do campeonato, melhor time da Irlanda. Tu conseguir uma vitória, além de tu ganhar uns pontos importantes para fugir ali do Waterford na zona de rebaixamento, também dá uma moral pro time, né, para essas últimas rodadas aí, porque, tu bateu o líder, né? Vai ser um bom jogo.
Vamos ver agora como que o Dundalk vai reagir nesse jogo, né? Porque a pressão tá tudo em cima dele, mesmo jogando em casa, né? Não, o Shamrock Rovers, mesmo que perca, que empata, independente do que aconteça com o Shamrock Rovers ainda vai ser líder e ainda vai ter uma boa vantagem. Então a pressão é toda no Dundalk. Exatamente, vamos ver como o Dundalk vai reagir. E ainda na sexta-feira a gente teve Shamrock Rovers 2, Derry City 1, Derry City 1. O Derry City que saiu na frente com o Danny Laffert, que até a temporada passada era jogador do Shamrock Rovers. A lei do ex, né? A lei do ex. Também está aqui, a lei do ex prevalece nos campos dessa maravilhosa liga. Que abriu logo no início do jogo, né? Fez 1-0 aos 6 minutos. Sim. Aí o Shamrock Rovers empatou com o zagueiro Lee Grace e virou com o Danny Mandro ainda no primeiro tempo. Esse jogo foi aqui, né? Foi em Delaware, né? Foi no Tally Stadium, no caso do Shamrock Rovers. O jogo que o Shamrock Rovers tomou um gol no começo, depois conseguiu empatar, assim, empatou 13 minutos depois, 15 minutos depois, então, mas o time não chegou a ser ameaçado pelo Derry City, mesmo após tomar 1-0. Foi assim, o Derry City fez 1-0, fez ali o gol e tal, depois o Shamrock Rovers dominou as ações ali no primeiro tempo. Já no primeiro tempo conseguiu a virada. E aí no segundo tempo foi aquele jogo bem morno, assim, né? Até difícil de acompanhar, né? Porque não tiveram muitas chances criadas. O lado ruim desse jogo, né? Que teve um problema na transmissão do jogo, né? Porque aqui os jogos são transmitidos via serviço de streaming aqui na Irlanda. Alguns poucos jogos passam na TV. E a plataforma deu problema no jogo do Shamrock Rovers e também, se eu não estou enganado, no jogo do Finn Harps e Dundalk. Os dois jogos, quem estava assistindo, né, as pessoas que estavam assistindo tiveram um pouco de dificuldade para assistir porque não funcionou direito. Então, as atualizações basicamente foram durante o jogo pelo Twitter ali para acompanhar. E pelo Twitter não tinha muito, tanto que vinha uma atualização a cada 20 minutos, assim, com um resuminho do que tinha acontecido ali naquele tempo. Sim. Então, mais uma vitória importante pro Shamrock Rovers, que manteve os 9 pontos, né, pro St. Patrick's, né, não, mesmo jogando em casa, apesar de ter saído perdendo, imagina se o Shamrock Rovers empata o jogo, então a vantagem cairia um pouco. E pro Derry City, ele estacionou ali, né, mas ainda continua na briga pela terceira posição. Perdeu uma chance de encostar um pouco mais, né? Daqui a pouco de ficar um pouco mais perto do Sligo Rovers. Mas, e aí tem agora o Bohemians, né, que encostou também no Derry City. Mas enfim, o Derry tá ali, né? Vai terminar o campeonato brigando por isso aí, terceiro, quarto lugar. Para o Derry que começou lá embaixo, né? Ficou muitas e muitas rodadas, acho que foram 4, 5 jogos sem ganhar um ponto. Eu acho que o Derry perdeu pro Longford, né? Em casa. Perdeu na abertura do campeonato. Foi então... acho que a única. O Longford tem 2 vitórias até agora. Uma foi contra o Derry. E esse negócio também do sistema de streaming que caiu. Há boatos que foram torcedores hackers do Longford insatisfeitos com a liga. Querem acabar com a liga. Não duvido não, porque o pessoal do nosso Longford lá tava meio nervoso, né? Eles estavam meio nervosos, falaram, não, vamos parar, acabou a liga. Mas o Derry é uma equipe que, sei lá, pelo que vem fazendo, deve terminar em quarto, quinto lugar, menos que quinto lugar não vai acabar, porque tem uma boa diferença ainda até pro sexto colocado, que hoje é o Drogheda. Que o Drogheda já tá mais perto de quem tá lá embaixo, né? Ainda mais com a derrota da sexta-feira pro St. Patrick's. Então vamos ver como que o Derry como o Derry vai terminar esse campeonato, né? Aí nós tivemos no sábado, no nosso Longford Town, perdendo de 4-1 em casa pro Bohemians. Ficamos até tristes agora, até pra falar que vocês já perceberam que o tom da voz diminuiu, né? Então, no sábado eu tava em casa, então era um dia meio ruim, a patroa foi trabalhar e tal, daí dia chuvoso e tal, que melhor do que ver um jogo da maravilhosa liga, né? Do nosso Longford. Longford e Bohemians. Então, cara, o Longford até começou assustando ali, fez 1-0, depois do primeiro tempo acabou sendo meio fraco realmente, com o Bohemians tentando sair um pouco mais pro jogo, tentando buscar o empate, mas o Longford já fazendo aquele jogo de time chato, sabe? E ainda mais porque seria uma vitória importante pro ânimo do clube e tal, mas não que isso vai mudar alguma coisa, uma vitória do Longford mudaria alguma coisa em termos de classificação pro Longford, que já tá rebaixado. Ou chance, né? Mas o segundo tempo, sim, logo no começo aí,
o Bohemians empatou, acho que foi o George Kelly, se não me engano, que fez o gol de empate, e depois desandou ali, fez 4-1, inclusive teve um gol do... Esqueci o primeiro nome, eu sei que o sobrenome do rapaz é o Mullins, que ele é ele está sendo tratado como uma nova joia do Bohemians. Do Bohemians, que inclusive foi convocado para a seleção sub-19 da Irlanda, que vai fazer um amistoso com a seleção do Catar na semana que vem também. Ele fez, acho que, o segundo gol dele como profissional. Então foi um ponto bom aí outro ponto positivo para o Bohemians, além da vitória, né? E uma pergunta, depois a gente vai falar de seleção irlandesa, mas cara, por que o George Kelly não tem uma chance na seleção? Tá certo que ele joga na liga irlandesa, né? A galera que está sendo convocada normalmente joga em ligas ligas melhores que a liga irlandesa, mas eu acho que ele merecia uma chance, né, na seleção irlandesa. Eu, pra falar a verdade, não sei qual que foram os jogadores convocados aqui pra... Não a lista completa, pelo menos, né? Sim. Mas poderia ser, porque o Danny Mandro já foi também no Shamrock Rovers. Exatamente. O ano passado o Shamrock Rovers mandou 3 jogadores de uma vez, né? Que foi o Graham Burke, que ainda tá no Shamrock Rovers, o Jack Byrne, que hoje está sem clube, e o Aaron McNiff, que foi pro Hearts da segunda divisão da Escócia. Eles foram chamados, né? Então, o treinador irlandês, ele gosta de chamar o pessoal aqui da liga, né? Mas é uma boa pergunta. Será que nós devemos ligar pro treinador da seleção irlandesa para perguntar, queremos o George Kelly na seleção? Mas enfim, depois que a gente for falar da seleção irlandesa, que tem rolado das eliminatórias, a gente fala melhor sobre essas questões. Bom, e aí por último nós tivemos o Sligo Rovers empatando em casa com o Waterford. Um resultado surpreendente até, né? O Sligo, que é o terceiro colocado da competição, e o Waterford, que é o penúltimo colocado, está brigando ali com o Dundalk, Finn Harps e até agora o Drogheda, né? Para ver quem que vai pros playoffs. Realmente... Pro Sligo, matematicamente existe a chance, né? Mas são 12 pontos de diferença pro Shamrock Rovers, é isso? Acho que até mais. Quantos pontos são? 14. 14 pontos? 14 pontos. Mas o Sligo Rovers perdeu a oportunidade de pelo menos dar uma encostada no St. Patrick's, ou pelo menos ficar na mesma distância do St. Patrick's, né? Porque o St. Patrick's também venceu na rodada. Mas o pior foi as equipes de trás, né? Porque o Bohemians encostou, né? Bom, o Derry acabou perdendo pro Shamrock Rovers, podia ter ficado a 1 ponto, né, do Sligo. Mas o Bohemians deu uma encostada, então o Sligo permitiu isso. E pro lado do Waterford foi um baita resultado, né? Por mais que não seja o que a equipe precise vencer para sair lá de trás e empurrar o Finn Harps ou o Dundalk, não dá para dizer que foi um resultado ruim não pro Waterford, né? Foi, acho que, na medida do possível, fora de casa, né? E o Waterford cresceu muito na competição. Sim. É que o problema do Waterford foi realmente o começo, né? Sim. Que foi muito fraco. A equipe demorou muito para começar a ganhar pontos, teve problemas com Covid também, teve que escalar o Sub-19, né, para jogar uma rodada, porque não tinha, né, os jogadores... porque teve caso, né, de Covid no time e os jogadores, até pelo tempo que demorava para ter o resultado dos testes, não poderia, não daria tempo para colocar os jogadores em campo. Então, teve todo esse problema, teve troca de treinador... Mas no último turno e meio, assim, o Waterford cresceu bastante. Tanto que deixou o Dundalk, né, muito tempo ali na penúltima colocação, né? Sim. O Waterford, principalmente no primeiro e segundo turno, que a gente acabou acompanhando mais de perto, eu olhei assim, cara, eu acho que umas 3 partidas, pelo menos, do Waterford. Cara, assim, não vou dizer que o time é bom, mas, cara, tem uns jogadores ali interessantes, sabe, que provavelmente agora na próxima temporada, se o Waterford realmente for rebaixado, são jogadores que podem até reforçar equipes que vão estar na primeira divisão, né? Então, não é uma equipe assim, muito, muito fraca, por exemplo, que nem o Longford, né? É uma equipe, para mim, o Waterford, hoje eu vou te dizer, tá no mesmo padrão do Finn Harps e pelo que vem jogando do Dundalk. Claro que entre os 3 o Dundalk tem o melhor time, o melhor elenco, mas em nível de jogo hoje acho que os 3 estão iguais. E vai ser é isso que torna ainda mais interessante nessa briga lá de baixo, né? Porque a gente vê ali os times estão equiparados e vai deixar essa parte de baixo bem interessante até o final do campeonato, né? A gente vai passar a classificação. Esse foi o último jogo, né? Foi o último jogo. Quando a gente passar a classificação, vocês vão ver a diferença do 6º colocado, que é o Drogheda, para o 9º colocado, que é o Waterford, é de 4 pontos.
Então são 4 equipes brigando para ver quem vai ser o nono colocado. E a briga tá boa. O Droda teve oportunidades no segundo, terceiro turno aí, quando começou a fazer bons jogos, né? Conseguiu vitórias importantes. Mas perdeu força, né? Perdeu força e podia ter se distanciado um pouco mais. O Finn Harps teve um bom primeiro turno. Se tivesse conseguido o embalo no segundo turno, já podia ter meio que se livrado, né? O Dundalk e o Waterford, sim, que realmente fizeram um campeonato bem abaixo. O Finn Harps, como depois do primeiro turno, que foi muito bom, no segundo turno o time desastroso. Caiu muito. Caiu. Tanto que se a gente fosse parar para analisar os resultados, quantidade de pontos, ele tinha ficado ali não muito próximo do Longford, porque o Longford também só perdeu. Mas até o Waterford tinha conseguido mais resultados em questão de pontos, né, do que o Finn Harps. Então o time patinou muito, né, o que consequentemente hoje traz o time ali para a parte de baixo, né, da briga. O Finn Harps ele ficou uma equipe muito previsível, porque joga muito em função do Adam Foley, né, isso funcionou ali no primeiro turno, no segundo parecia que ia funcionar, tanto é que todo jogo ele fazia gol, né, desandou a fazer, como a gente falou, e foi artilheiro por um tempo, mas ficou um time muito previsível, então ficou fácil de jogar contra a equipe do Finn Harps. E a gente sabe também que o Finn Harps, tirando ali o Longford tal, o Finn Harps em questão de estrutura é o time que tá muito abaixo também, né? Se comparar com os outros ali que estão na briga tanto de baixo. Que quando eu fui acompanhar o jogo do St. Patrick's e Finn Harps, os caras não tinham nem preparador de goleiro. Quem aquecia o goleiro era o outro goleiro reserva. Então, pra você ver, né? Mas enfim, vamos ver como que vai. Essa briga de baixo tá interessante, né? Tá bom. Mas já que você falou da tabela, manda a tabela aí pra gente, Gustavo. Então vamos lá, galera. Passando a tabela de classificação, lembrando que o Shamrock Rovers e o Dundalk, né? Tem jogos a menos no campeonato. Não, o Bohemians e o Shamrock Rovers tem jogos. Bohemians e o Shamrock Rovers têm jogos a menos, então um jogo a menos cada um no campeonato. Todo mundo com 29 jogos, só o Shamrock Rovers e o Bohemians com 28. Então o campeonato hoje tem o seguinte: o Shamrock Rovers é o primeiro colocado com 62 pontos. Em segundo lugar, o St. Patrick's com 53, então já uma diferença aí de 9 pontos. Em terceiro lugar, o Sligo Rovers com 46 pontos. O quarto colocado, então, o Derry City com 42, seguido do quinto, Bohemians com 41. O sexto, o Drogheda United com 37, daí já fica tudo embolado, né? O sétimo, o Finn Harps também com 37, mas o Drogheda tem melhor saldo, né? O Dundalk, o oitavo colocado com 35 pontos. O nono colocado, aí já que estaria hoje indo para os playoffs dos rebaixamentos, né? De rebaixamento, estaria sendo o Waterford, com o nono colocado com 33 pontos, e o décimo colocado ali praticamente não, já rebaixado, acho que já está até para matematicamente dizer, né? O Longford Town, décimo colocado com 14 pontos apenas. Eu tô vendo aqui só do nosso Longford Town aqui, os dados, eles fizeram 20 gols, tomaram 55, tem saldo de menos 35. E ganharam duas, né? Ganharam do Bohemians aqui, né? Não, que foi 2-2. Foi 2-2, não ganharam do Derry City na abertura. Eu tô tentando lembrar qual que foi o segundo. Será que não foi do Dundalk? Eu não duvido que não tenha sido. Eu não duvido também. Então, com essa classificação aí, Rafa, a gente tem aí, por exemplo, o que a gente falou, esse bolo ali de baixo, né? O Drogheda sexto com 37, Finn Harps sétimo com 37, Dundalk oitavo com 35, o nono Waterford com 33. Desses quatro, vai ficar em nono lugar e vai disputar o playoff para ver quem fica ou é rebaixado, enfim, para a segunda divisão. Essa briga tá boa. Eu acho que a briga do descenso vai ficar muito entre Dundalk e Waterford. Eu acho que o Finn Harps e o Drogheda United ainda tem fôlego, ainda tem um time para tirar uns pontos e conseguir escapar. Eu acho que o Waterford e o Dundalk, eu acho que vai ficar meio entre esses dois aí. Mas também não dá para descartar os outros, né? O Finn Harps e o Drogheda. Eu acho que a briga do Dundalk vai passar muito pelo próximo jogo contra o Shamrock Rovers. Porque eu acho que se eles ganharem ali, eles já pulam, dão um salto, vão para sexto colocado. Mas mais do que a importância ali do salto na tabela, vai ser a moral do time. Vai dar uma certa tranquilidade, porque eles tiram um pouco do retrovisor, né? Aí eles já vão abrir 5 pontos pro Waterford, que seria o primeiro time ali, que seria na verdade o time que vai para os playoffs, e eu acho que vai dar uma tranquilidade. Agora, eu acho que se eles perderem no Shamrock Rovers, eles vão desandar.
Porque aí já tem um outro problema. Eles vão ser o time com mais jogos no campo de competição. Vão ter um jogo a mais, entendeu? né? Tudo bem que os outros times vão jogar depois, existe a possibilidade de confrontos diretos e tudo mais, mas a pressão vai ser muito, muito maior ali neles, né? Eu acho, cara, que essa briga do rebaixamento é, na verdade, Finn Harps, Drogheda e Dundalk, os 3 contra o Waterford. Eu acho que os 3 estão secando o Waterford. O Waterford tem que fazer ali o dever de casa e secar os outros times para escapar. Os outros times têm que fazer só o papel deles, ganhar um jogo aqui, empatar ali, tirar uns pontos, que nem o Finn Harps agora. O Finn Harps tirou ponto importante desculpa, o Waterford. O Waterford tirou pontos importantes agora do Sligo, né? Então, acho que os times têm que... Esses 3 times aí, eu acho que estão todos eles contra o Waterford. E eu acho que vai ficar entre Dundalk e o Waterford, mas eu ainda acredito que o Waterford vai ficar nessa 9ª posição. Mas vai ser bacana, vai ser bom de ver esse... Pelo menos a gente tem essa briga na parte de baixo, né? Que vai deixar um pouco mais interessante. Bom, aí essa semana a gente só tem um jogo, né? Que vai ser o jogo da sexta-feira entre Dundalk e Shamrock Rovers. É o único jogo da rodada, tá? Depois, até por conta do amistoso da seleção irlandesa, né? Não só do amistoso, mas tem também a eliminatórias, né? E aí os jogos só voltam no dia 15, né, na outra semana, que aí sim nós teremos jogos interessantes. Eu só preciso corrigir uma informação aqui, que no último podcast eu falei do jogo Shamrock Rovers e Bohemians, né, que seria um jogo atrasado para igualar com os outros times, só que eu falei segunda-feira, só que eu esqueci de mencionar que é segunda-feira, dia 18, é na outra semana ainda. Então só essa pequena correção que eu precisava fazer. Essa semana, então, a gente só tem na sexta-feira Dundalk e Shamrock Rovers. Voltam na outra semana, na outra sexta-feira, né? Com mais uma rodada, mas aí a gente vai ter um podcast ali no meio e a gente vai comentar. Fechando, acho que fechou, né? O campeonato irlandês. O irlandês era isso dessa semana aí. E agora a gente vai para a seleção irlandesa, né? Que tem as eliminatórias, né? Ainda tem, né? Quer dizer, pelo menos vai lá, né? Vai cumprir tabela, né? Mas tá ali figurante, né? Tá que nem, a seleção da Irlanda nas eliminatórias tá que nem os figurantes de The Walking Dead, os zumbis ali caminhando no meio dos caras. Eles estão lá, mas não estão sabendo o que tá fazendo, né? Morto ali caminhando, mano. Mas enfim, a Irlanda joga pelas eliminatórias, então... na verdade, as eliminatórias da Copa tem rodada esse final de semana e no próximo meio de semana. Só que a Irlanda, como o grupo da Irlanda tem 5 times... Sempre um time fica de folga, né? Então a Irlanda joga esse sábado e depois no meio de semana folga e faz um amistoso então. Então a Irlanda joga esse sábado fora de casa contra o Azerbaijão, que é o jogo do 4º colocado Irlanda contra o lanterna do grupo Azerbaijão. Então é um jogo para ver basicamente quem vai ser o pior aí do grupo, né? Dificilmente... A Irlanda, eu acredito que tem condições de vencer o Azerbaijão mesmo fora de casa, e vencendo, combinado com a derrota da Sérvia, a Irlanda pode ficar ali, pelo menos buscar a 3ª posição, né, do grupo contra o Luxemburgo. Para terminar de forma honrosa, né? Honrosa. E depois desse sábado, então, na quarta-feira tem rodada de novo do grupo, só que daí a Irlanda não joga, ela folga. E daí a Irlanda vai fazer um amistoso aqui em Dublin contra a seleção do Catar, porque a seleção do Catar como já está classificada para a Copa por ser mandante, anfitriã. Ela, quando tem rodada FIFA, ela faz amistosos, né, contra outras equipes, então ela vem fazer um tour pela Europa e vai fazer um amistoso contra a Irlanda, então vai ser aqui em Dublin. Na verdade, o Qatar ia jogar as eliminatórias, né, como convidado. Da África? Não, aqui da Europa. E ele se eu não estou enganado, o Qatar estava mesmo para jogar no grupo da Irlanda, mas aí de última hora, por causa das restrições de Covid e tudo mais, eles acabaram desistindo de participar. Até por uma forma do Qatar se preparar para a Copa do Mundo. Né? E a Irlanda depois, então, só para finalizar a agenda da seleção irlandesa, depois desse jogo contra o Azerbaijão pelas eliminatórias e do amistoso contra o Qatar, a seleção da Irlanda volta a jogar em novembro daí, em casa, contra Portugal. Então, jogo dificílimo, e fecha a presença nas eliminatórias também em novembro, daí depois na sequência contra o Luxemburgo fora de casa. Tem que devolver a derrota para Luxemburgo, né? Porque a Irlanda perdeu em casa para Luxemburgo de 1-0 e não jogou nada. O Luxemburgo foi superior que a Irlanda, né? Luxemburgo nunca tinha ganho um jogo fora de casa, um jogo oficial. Fazia não sei quantos, 30, 50 anos, sei lá, que os caras ganham. Então, assim, a seleção irlandesa patinou muito, né, meu? Até com os adversários fracos. Aliás, a seleção irlandesa até jogou anteriormente com o Qatar, também no amistoso. Todo mundo achou que a Irlanda até então ia ser a
vitória, né, do Stephen Kenny, né, no comando da seleção irlandesa. A Irlanda chegou a abrir o placar 4, 5 minutos de jogo, mas empatou com o Catar. Né? E depois veio ganhar só da poderosa seleção de Andorra. Né? Mesmo assim saiu atrás do placar, tudo bem que depois virou, goleou, mas tem essas coisas. Né? A Irlanda não conseguiu ainda, a seleção irlandesa, mostrar um bom, assim, bons resultados. Alguns jogos, fez até alguns jogos muito interessantes contra a Sérvia, até contra Portugal fora de casa, né, que perdeu com o gol do Cristiano Ronaldo no último minuto. A Irlanda, nesses 2 jogos aí que tu falou, fez bons primeiros tempos, né? Primeiro tempo muito bom contra Portugal e contra a Sérvia. Né? Só que parece que perde o fôlego no segundo tempo, né? Enfim, e o time também é fraco, né? Vamos combinar. Mas o nível também não... A gente vê, por exemplo, dando um exemplo da própria Liga Irlandesa, a gente tem aqui o Gibson, né? Que estava no Sligo Rovers, ele foi para a Inglaterra para um time da 3ª divisão. Sim. Da League 2. Não, da 4ª divisão seria. Né? Não era quarta divisão. Aqui ele é um dos melhores jogadores do campeonato. Né? Ele era um dos melhores jogadores da competição, né? E foi para uma 4ª divisão da Inglaterra para ganhar mais, né? Que o salário aqui também não é alto. E com a possibilidade de talvez arrumar um time até na 3ª divisão, ou quem sabe na 2ª divisão. Sim. Então a gente vê como que são, por exemplo, os jogadores aqui. Quantos jogadores a gente tem na 1ª divisão ali da Inglaterra, né, do irlandês? São poucos. Então... E que nem a gente estava falando antes ali, por que por exemplo, o George Kelly, que está arrebentando aí, fazendo uma baita uma temporada, não é convocado, sabe? E, cara, a Irlanda tem 2 jogos agora nas eliminatórias, né, contra a Azerbaijão e contra Portugal, daí tem um amistoso com o Catar, provavelmente vai fazer mais algum amistoso, né, em data FIFA. Cara, essa reconstrução para a próxima geração aí do futebol irlandês... Podia começar agora, cara. Começa, tipo assim, cara, contra o Azerbaijão, beleza, que fica aquela coisa pesada, tipo assim, não, tem que ganhar pra não ficar tão feio e tal. Daí leva quem tem ali, mas eu acho que daqui a pouco já podia começar uma reconstrução. Tipo assim, cara, a gente convocou tal jogador, vamos convocar uns caras daqui agora, dar oportunidade pros caras que estão jogando aqui na Irlanda. Vamos mudar, convocar uns caras mais novos, sei lá, muda, cara, não dá, não tá indo. Não tá, alguma coisa precisa ser feita. Se bem que também tem outro porém, né? Tem que ser um projeto a longo prazo, né? A seleção irlandesa, para talvez voltar a se classificar para uma Copa do Mundo, tem que começar algo agora, pensando daqui a 2026. 8 anos, 12 anos, né? Cara, eu acho que o primeiro passo da Irlanda, cara, é o seguinte, começa agora, porque é o seguinte, ano que vem tem Copa do Mundo. Só que depois da Copa do Mundo já começa as eliminatórias para a Eurocopa. Então acho que o primeiro passo, cara, começa agora já a reformulação. Tem a Nations League também, né? A Nations League é um torneio amistoso que eles inventaram. Mas enfim, mas começa aos poucos, cara. Sei lá, faz um bom trabalho aí, uma boa participação na Nations League. Daí foca ali, cara, vamos classificar para a Eurocopa. Nem que vá lá e tome pau de todo mundo, mas classifica para a Eurocopa. Daí aos poucos, ajeitou o time da Eurocopa, beleza, vamos para a Copa, vamos tentar Mas tem que começar assim, mano. Não adianta deixar... vamos levando o time aí, quando chegar nas próximas eliminatórias a gente... Tem que manter o projeto, né? Acho que é isso, né? Aliás, antes da gente ir, você quer arriscar o palpite pra Azerbaijão? Como que é? Azerbaijão e Irlanda. Cara, eu Irlanda. acho que vai dar 2-1 pra Irlanda, porque a Irlanda vai sair perdendo. E vira o jogo 2-1. Quer com emoção. Pra mim vai ser um empate 1-1 aí, vai. E... Dundalk e Shamrock Rovers jogam aonde? Em Dundalk. O que tu acha? Eu acho que vai dar 2-0 pro Shamrock Rovers. Eu também acho que eu acho que dá 2-1 Shamrock Rovers também. 2-1 também. Então é isso, né? É isso aí. Então beleza. É isso aí, pessoal, mas antes da gente terminar, voltamos para aqueles recadinhos básicos. Se você estiver ouvindo a gente aí no Spotify, só clica aí em seguir. Tá? Se você estiver no Spotify, obviamente, você pode ir lá no YouTube, youtube.com/futebol na Irlanda. Se inscreve no nosso canal, deixa o like, deixa um comentário, sugestão de vídeo também. Se você já estiver assistindo direto no YouTube, se inscreve no canal se não é inscrito, deixa o seu like, deixa um comentário aí. E também, para quem puder, só seguir a gente nas nossas outras redes sociais, né? No Instagram, nós estamos também como Futebol na Irlanda, e no Twitter, é só procurar por FT_IrlandêsBR. É isso aí. E é isso aí.
Então a gente se vê na semana que vem com mais um episódio, né, do maior e melhor podcast sobre futebol irlandês voltado ao público brasileiro. Tá certo? Valeu, pessoal. Falou.